Gente, Bolsonaro, mais uma vez, ele faz o seu joguinho. Mais uma vez. Essa é a segunda live que eu faço, onde eu abordo a questão da mandíbula da Dilma. Mais uma vez, Bolsonaro faz o joguete dele. Todo camarada que não tem um plano de governo, o que ele faz? Ele inventa moda. Todos os dias, Bolsonaro acorda pela manhã, cercado de mordomia, cercado de apaniguados, junto com a Micheque, junto com seus assessores, que nada fazem. E Bolsonaro, ele pensa o seguinte: o que eu vou fazer hoje? O que eu vou inventar hoje? O que eu vou inventar hoje para que o Brasil me veja? Para que a imprensa fale de mim? O que eu vou inventar hoje? Para que eu fique famoso. Então, como ele não pode ir mais para a rua, levar multidões, porque senão ele comete crime de responsabilidade, ele comete crime contra as leis, porque lá em Brasília, se eu não me engano, na época, o prefeito havia criado uma lei que quem fosse para a rua, criasse aglomerações, iria, sim, ser punido. Inclusive o próprio presidente. Porque se ele descumpre lei, ele automaticamente, ele descumpre a lei, e aí não pode. Aí ele tem a lei diretamente contra ele. Mas quando ele fala asneiras, tipo essa, que eu quero a mandíbula da Dilma, tem que matar 30 mil, começando por Fernando Henrique. Quando ele fala essas coisas, ele sabe que a lei brasileira permite que ele fale isso. Por quê? Porque é crime moral, mas não é crime legal. Eu estudei direito, gente, e lá nós tínhamos um dilema. Nós dizíamos o seguinte: nem tudo que é legal é moral. Por exemplo, um juiz ganhar 70 mil, 40 mil, 50 mil por mês é imoral, mas não é ilegal. Por quê? Porque há uma lei que diz que ele tem que ganhar isso. O presidente da República ter um cartão corporativo que ele gasta 1,5 milhão por mês,
sabe-se lá onde, pagando milícias, pagando produtoras para o filho dele mais jovem, o Renan, que também já está já está entrando no jogo, pagando cafezinho para o Queiroz, comprando jet ski e comprando um monte de baboseira, é imoral. Mas não é ilegal. Vocês estão compreendendo? Que tipo de presidente que nós temos? Nós temos um presidente que ele não trabalha. Ele não está nem aí para o povo. Ele vive de especulação. Ele está entrando no terceiro ano, nós estamos chegando em 2021, ele foi eleito em 2018. E ele vai fazendo passar a boiada, como disse lá o Salles, do meio ambiente. Olha, enquanto eles estiverem preocupados com o coronavírus, a população está preocupada porque está perdendo seus mortos. E seus mortos, os mortos da coronavírus, morrem, gente, botando sangue pela boca. Que os pulmões explodem. As pessoas chegam não podem chegar perto do caixão e as lágrimas correm nos olhos, mas tem que se contentar porque não tem condição de alguém chegar perto. Não pode. Pode transmitir o vírus. Então as pessoas ficam tristes por isso. E aí o Bolsonaro vai dormir. No meio do conforto, no meio da mordomia, com dezenas de seguranças, talvez até centenas, ao redor do palácio, guardando ele, e ele dorme pensando, o que eu vou falar amanhã? Amanhã nós vamos bater 190 mil mortos de coronavírus. E o que eu vou fazer? Eu tenho que inventar alguma coisa. Ah, tá, então já sei. Eu vou dizer que eu quero a cabeça de alguém. E no outro dia eu vou dizer que eu quero o quê? A mandíbula da Dilma. Eu quero o raio-x da mandíbula de todo mundo que foi torturado. No outro dia eu vou dizer que eu sei quem foi que matou o pai de Felipe Santa Cruz, o chefe da OAB. Então, em 30 dias, para cada dia, Bolsonaro vai inventar alguma coisa para que o gado, os fanáticos dele se alimentem. Eles precisam de alimento diário para manter a militância fanática. Então, o que eles precisam? Eles precisam de Dilma, eles precisam de Lula, eles precisam Ele chegou até a dizer o seguinte, é isso mesmo, é isso que ele quer. Então, ele chegou a dizer o seguinte,
Eu votei no Lula no primeiro turno, eu votei no Lula no passado e posso votar de novo. Conversa para boi dormir, né? Ele quer chamar a atenção da militância. Porque a militância, a cada dia que passa, ele vai perdendo militante. Ele perdeu o Dória, ele perdeu o Moro, a Patativa de Maringá, ele perdeu o Frota, o Peladão. Lembra do Frota? Engraçado, né, gente? Que o Bolsonaro é o paladino da moral e dos bons costumes e que muitos irmãos meus evangélicos adoram. Eu cheguei a ter um irmão aqui, né, que se pudesse ele teria dado um tiro no celular. Diz que dava tiro de 38. Eu vou dar um tiro de 38 se você gravar mais vídeo contra o Bozo. Quando eu mostrei aquele outdoor lá dos despachantes das armas, eles disseram, nós vamos... Apareceu um cara com metralhadora. Por quê, gente? Porque essas pessoas se alimentam de sangue. Essas pessoas se alimentam de violência. E o Bozo sabe disso. Ele sabe disso porque... Por que o Hitler ele era carniceiro? Porque ele sabia que os seus soldados se alimentavam de carne humana, de morte, de judeu. Por que outros ditadores violentavam, estupravam as suas prisioneiras e os seus soldados faziam o mesmo? Porque eles sabiam, ele sabia que aquilo agradava a eles. Então, a cada dia que passa, ele vai ter alguma coisa para falar. Amanhã ele vai acordar e vai dizer que quer a peruca que escapele, né? Tira lá os cabelos do Fernando Henrique. No outro dia ele vai dizer assim, ó, eu quero que tire a barba do Lula. Então ele sempre vai ter alguma coisa, ele vai ficar no Imbromation durante 4 anos, já estamos indo para o terceiro, 4 anos para enganar. Porque para ele basta só ser presidente uma vez. Não precisa ser presidente mais. Basta ser presidente uma vez, porque uma vez presidente, quando sai, continua recebendo mordomias, vai para a terceira aposentadoria, porque já tem a aposentadoria, foi expulso do exército por problemas mentais, por explodir o quartel, mas era oficial. Então ele não, como se fosse um soldado raso, teria sido expulso. Ele não, ele foi para a reserva remunerada. Porque oficial e juiz não são mandados embora, são aposentados. O trabalhador comum que ganha R$900, se ele errar, ele é mandado embora e é preso. O juiz de alta patente, o desembargador, o general, o fulano de tal, que tem alta patente, ele é aposentado. Ele vai para a reserva. E ali ele passa a ganhar um salário sem trabalhar.
como o Bolsonaro ele é um anarquista, ele vive de anarquia, então o que ele faz? Ele sempre vai inventar alguma coisa para falar. Mesmo no sofrimento humano. Lembra quando nós batemos 40 mil mortos no Brasil? E fizeram aquela figurinha ele em cima dos ossos? Ele dizendo, e daí? Lembra? 40 mil mortos. Hoje nós estamos com 193, 196 mil. Nós estamos chegando a 200 mil. O que ele vai falar? Não sei. Ele sempre vai inventar uma coisa. E agora, o que ele inventou? Eu quero o raio-x da mandíbula daqueles que foram torturados, principalmente Dilma Rousseff. Olha só, gente, como que um presidente da República, que foi eleito democraticamente, ele tem liberdade para falar. Ele não cometeu um crime, como disse, legal, ele cometeu um crime moral. Qual é o crime moral? O crime legal ele não cometeu, porque a Constituição diz que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. O homem fala o que ele quiser. É isso que diz o artigo 5º da Constituição. E ele sabe muito bem disso. Então, quando ele era o deputado lá do baixo clero, e ele falava aquelas bobagens, ele falava dentro da lei. Não da lei internacional, que é a lei dos direitos humanos. Mas dentro da Constituição brasileira, ele falava, ele tinha direito de falar, como eu tenho direito de falar aqui, que ele é o Bozo. E não sou preso por isso. Eu chamo ele de Bozo, de Bozo, de Bozo, de Bozo, de Bozo, 1000 vezes, e ele não sou preso por isso. Sabe por quê? Porque a Constituição diz, é livre a manifestação de pensamento, de opinião, sendo vedado o anonimato. Eu tenho que botar minha cara. E ele coloca. Agora, existe a quebra de lei moral. Qual seria a lei moral? A lei moral é que nós estamos vivendo um período de necropolítica e de biopolítica. Ou seja, do outro lado da fronte, existe 190 mil brasileiros no caixão. E era de se esperar que o presidente da República se levantasse, já que ele está cercado por um grupo que está ali, alguns se denominam evangélico, porque eu estou preocupado com isso. Já disse até ontem com um pastor amigo meu, quando nós vimos da igreja, eu dizia, eu estou preocupado. Por quê? Marcelo Crivella é um bispo, está preso. Pastor Everaldo, presidente do Partido Cristão, está preso. A Flor de Lis, uma deputada, pastora de 200 mil seguidores, está presa, vai ficar presa. Responsável por matar o marido com 30 tiros. O governador do Rio de Janeiro, Partido Cristão, está preso. E aí há uma preocupação. Como aquelas pessoas
que se inspiram nessas pessoas estão vivendo. Graças a Deus eu nunca olhei para erros de pastores. Desde a minha mocidade, desde os 17 anos, eu estou com 56. Eu nunca segui homem, eu sempre segui a palavra de Deus. Eu sempre procurei, eu respeitava os meus pastores, mas eu procurava seguir a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que eu devo olhar diretamente para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, o imoral é legal, mas é imoral. É o contraponto da lei lá na faculdade. Nem tudo que é moral, que é imoral, é ilegal. E nem tudo que é legal é moral, é imoral. Por exemplo, eu disse, se um juiz ganha 40, 50 mil e um trabalhador, um professor, vamos exemplo, né? Um professor estuda 5 anos, 6, 7 anos. Um estudante de direito estuda 4, 5 anos. Faz um concurso, um bacharel em direito, passa para juiz, estudou o mesmo tempo. O professor ganha R$ 1.500, R$ 1.600 e o juiz ganha 4 mil, ou 40 mil, ou 20 mil, ou 30 mil. E aí está o aspecto imoral. E o que é imoral com o presidente da República? É o presidente que todos os dias, desde que ele assumiu, ele vai governando através de PECs, através de decretos, leis, e vai criando problemas, declarações. Ele já chegou a dizer para que o gado, né, o gado se alimentasse e gritasse Bozo, o mito, né? Mito. Ele já chegou a dizer que para preservar o meio ambiente era só deixar de ir no banheiro. Ia no banheiro um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Esses tipos de coisas que um presidente da República que deveria levantar e que se apoia em um grupo de evangélicos. Isso eu não consigo engolir. E que tem uma pastora como alguém que defende os direitos humanos, ministra dos direitos humanos, e que quando eles se reúnem, o pau quebra, eles xingam um outro e fica tudo por isso mesmo. Mas é legal. Mas é imoral. Porque nós vemos na outra ponta pessoas sofrendo. Nós vemos pessoas que estão sangrando, estão entubadas. E ele não se preocupa com nada, com nada. Com nada. Se a Amazonas pega fogo, a floresta amazônica pega fogo, ele diz o seguinte: o presidente francês e o mundo estão querendo invadir nossa Amazônia.
Ele não está preocupado com fogo, ele está preocupado com o que o mundo está querendo fazer. Ele não está preocupado com que milhares de animais estão morrendo. Não. Ele não se preocupa com os indígenas. Então, você pode esperar. Vai ser sempre assim. Foi sempre assim em 27 anos. Mas ele era um deputado do baixo clero, eleito por um sindicato de militares e de milicianos. Sindicato de militares e milicianos. Nós quase tivemos isso aqui. Nós tivemos aqui o Cabo Camata, que dizia também as mesmas coisas, as mesmas bobagens. Um dia ele acordava e dizia, ó, eu vou amarrar todo mundo numa árvore e vou sentar o gurugumba, vou botar fogo. As mesmas coisas ele falava. Tanto que quando eu era pastor em Cariacica, ele teve na minha igreja. O Camata. E ele havia tomado umas meiotas e ele queria falar na frente da igreja. Eu disse, o senhor não pode falar aqui, o senhor pode falar lá embaixo. Excelência, o senhor é um deputado, candidato a governador, quase ganhou como governador do estado, mas depois ganhou como prefeito de Cariacica, o senhor pode falar lá embaixo. Lá embaixo o senhor pode falar, com o povo à vontade, mas aqui não. Aqui no púlpito não. Quase que eu falei com ele, o senhor está embriagado. O senhor não pode falar aqui. Fazer discurso aqui. Mas ele foi falando, e a última coisa que ele falou contra ele mesmo, ele disse que ele só saía morto, só saía da prefeitura, quando veio o pedido de impeachment dele, que ele só saía da prefeitura de Cariacica morto, no caixão. E isso aconteceu. Com 2 anos de prefeito, ele bateu com o carro e morreu. O próprio Cabo Camata. Então, o Sanaro, ele usou uma frase, quando ele estava querendo se candidatando, ele disse o seguinte, que nós temos que enviar para Brasília um cavalo de Troia. Ele lembrou da história de Troia, lá entre os gregos e os romanos. Um cavalo de pau. Temos que ter gente na frente e na retaguarda. E os fracos, os que não aguentarem, que marchem junto com a boiada, para o abatedouro. Quer dizer, quem não aguentar, morre. Gente, eu não sei aonde é, em qual lugar, em que cabeça as pessoas estão dizendo que esse homem é um mito. Porque nem como um cristão ele não age. Ah, mas os outros também não eram cristãos. Sim, mas eles não diziam que eram. Ele diz que é. Ele tem pastor que está lá, junto com ele. E são os palavrões mais nojentos. Que quando eu faço, na minha vida de 37 anos de evangelho, quando eu faço se eu fizer uma coisa dessa, eu fiz uma vez, pronunciar um palavrão, eu tive que ficar 1 semana pedindo perdão. Tal era a minha consciência, porque a gente tem uma coisa chamada etnos.
que é chamado de temor do Senhor. Mas como uma pessoa que levanta com 190 mil mortos no seu país, ele deveria levantar chorando e pedindo, fazendo um discurso para que aquelas famílias ficassem em paz, se condoesse com essas pessoas, mas não. Ele levanta dizendo o seguinte: olha, eu quero ver o raio-x da mandíbula da Dilma. Se alguém foi torturado, quero ver o raio-x. Nós tivemos um aqui em Vitória, nós temos um aí que tirou em 4º lugar, bolsonarista, Capitão Assunção, que ele pegou um revólver, botou para cima, dentro da Assembleia Legislativa, e disse: eu quero a cabeça, que quem for lá no morro buscar a cabeça de fulano de tal, eu dou 10 mil reais. Brincadeira, gente. Brincadeira. Uma casa de lei, uma casa que deve trazer alento aos brasileiros. Eu lembro que quando o Lula ele ganhou a eleição, a primeira vez, eu não votei no Lula. Na época eu votei na Marina Silva, mas eu lembro que o Lula, quando ganhou, ele pegou os seus ministros e foi no Nordeste, nas palafetas, onde havia ali várias famílias que moravam em barracos em cima do mangue. E ele levou todos os seus secretários ali. Lula se preocupou com a fome do brasileiro. Se Lula errou ou acertou, mas alguém que se preocupa com a fome, com a moradia, com as coisas mais básicas da vida de um ser humano, porque um ser humano que não tem um teto para morar com a família dele, ele não tem um café da manhã para tomar, ele não tem um pão para comer, ele perde toda a autoestima. Agora imagine os milhares de brasileiros que estão abatidos ainda com a morte dos seus entes queridos, que todos os dias você liga a televisão e vê chorando. E aí o presidente da República vai dormir no meio do conforto, com um cartão corporativo lotado de dinheiro, e ele diz, levanta no outro dia, falando bobagem. Preocupado com Golden Show, preocupado com a mandíbula da Dilma,
preocupado em tocar a boiada, fazer passar projetos que prejudicam as reformas para atrapalhar os pobres. Mas ele não diz isso. Ele desvia o assunto para outra coisa. Enquanto isso, os seus apaniguados, Paulo Guedes e os demais, vão tocando a boiada, vão fazendo passar a destruição da Amazônia, a destruição do salário, a destruição do imposto que não incide sobre os produtos, de maneira que o arroz sobe cada dia mais, e o feijão, e que a ajuda emergencial que é recebida em um dia, no outro dia já não tem mais, por causa de quê? Porque vai tudo lá para o dono do supermercado, e o pobre vai sofrendo. E o Brasil segue sendo governado pelo Bozo. Mas eu acho que aquele Bozo que nós tínhamos lá atrás, o Bozo mesmo, aquele que aparecia vestido de palhaço, aquele eu acho que tinha mais sentimento do que esse.